aqui é o seguinte, gente, essa plantinha aqui, ó, como vocês estão vendo, a folhinha dela é dura, ó, ela chama rosmaninho. Ela é usada como anti-inflamatório, só que essa folhinha aqui também no século XVIII, ela era usada como incenso, tá? Inclusive nas igrejas o povo alega que ela era usada na igreja para amenizar o fedor dos cadáveres que ficavam enterrados lá dentro. Então essa folhinha aqui, muito conhecida como rosmaninho, ok? Bom, essa daqui é a carqueja, né? Ela é muito útil, né? O pessoal utilizava ela bastante naquela época, né? Como também anti-inflamatório. A carqueja também é usada para estômago, né? Problemas de estômago. E hoje ela é muito utilizada para emagrecimento. O pessoal, né? Toma o chá dela antes de almoçar ou jantar. Como ela é muito amarga, ela deixa o paladar um pouco, né? Ruim, e a pessoa acaba comendo menos. Então, muito utilizada. Hoje também utiliza com propriedade para o cabelo, enfim, muito boa para a saúde. Bom, gente, essa daqui, né, é a manacá quaresmeira, né, muito conhecida, floresce 2 vezes por ano. A primeira vez ela floresce em março, na época da quaresma, por isso o nome quaresmeira. Lembrando que a cor lilás, né, é que fez ela ficar conhecida como quaresmeira, tá? Ela também floresce em setembro ou agosto, que é o caso agora, tá? Então 2 vezes por ano. Muito conhecida aqui na nossa região. Ela é típica da região de Cerrado ou transição para a Mata Atlântica. Bom, essa daqui também é muito conhecida, chama cordão de frade, né? Usada na época também, muita gente usava para gripe, esse tipo de situação. Também é anti-inflamatória, tá? Ela costuma dar uma florzinha, só que agora nessa época ela não dá não. Bom, gente, essa vegetação aqui, como vocês podem perceber, ela é parente da samambaia. O nome dela é Gleichenia, tá? E ela é uma vegetação invasora, ela não é uma vegetação típica daqui. E ela tem também, como vocês podem perceber, uma característica de expandir. Então, aonde existe essa vegetação, vocês normalmente não vão ver outra, porque ela vai tomando todo o espaço e matando a vegetação que tem perto, tá? Então, por isso que a gente chama de vegetação invasora. O interessante dela é que nesse caso aqui do local onde a gente está, é que a raiz dela fixa o solo, então ele evita também desmoronamento. Então, de certa forma, ela beneficia um pouco essa região aqui, onde tem esses barrancos secos. Bom, o coqueiro aqui que vocês estão vendo chama canaúba, tá? E ela dá um coquinho. Esse coquinho o pessoal costuma chamar de catarrinho, porque quando você quebra a casca dele, ele tem um óleo amarelo que fica igualzinho catarro, escorrega na mão, dá uma coloração meio amarelada. Bom, esse óleo do catarrinho do coquinho que dá nela, ele é usado para fazer o etanol, tá? Então, ela também é muito utilizada aí, né, ultimamente aí para fazer o biocombustível. Bom, isso aqui, né, é um líquen. O líquen é uma associação mutualística benéfica entre algas e fungos. Tem vários tipos de algas. Esse, por exemplo, que tem do lado, são um tipo de algas verdes. Vocês vão ver que tem mais um tipo aqui, ó, que são de algas longas. E esse vermelho, algas pardas. Algas pardas são algas claras, amarela, laranja e vermelha. Esse tipo de alga é um pouco mais sensível. Então, esse tipo de líquen claro, de alga parda, que é vermelho, laranjado e amarelo, ele só vai dar em regiões onde o ar for limpo. Por quê? O fungo capta água e sal mineral e a alga faz a fotossíntese. Então, precisa de um oxigênio limpo, né, para poder dar uma coloração mais intensa. Então, ele também é um indicador de ar puro. Vamos pegar aqui. O Rafael grava a árvore. Bom, gente, essa árvore que vocês podem visualizar aqui, ó, é o barbatimão, né? A casca do barbatimão é muito utilizada desde o século XVIII até hoje, né? Ela é usada como cicatrizante, as pessoas fazem um chá dela, né? Reza a lenda aí que os indígenas já usavam essa casca da árvore na época, né? Para pós-parto, né? Dizem, inclusive, muitos que o conhecimento é indígena. E hoje ainda é usado como cicatrizante, né? Tanto para lavar a ferida, como também para poder beber ou ingerir o chá. Eles alegam que aumenta um pouquinho a imunidade do corpo. Conhecido como barbatimão. Essa daqui, gente, é a macela, né? A macela, ela é muito utilizada para tomar à noite, para dormir o chá, né? Só que ela foi muito utilizada durante muitos anos para fazer travesseiro, tá? Eles faziam travesseiro, eles dizem que tem propriedade que dá sono, né? Conhecida como macela.
E ó, é o alecrim do campo, né? Tem até a musiquinha alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. É esse. Tem pessoas que conhecem ele como alecrim doce. Ele é usado para fazer o chá de alecrim também, anti-inflamatório. Também conhecido como vassourinha, porque também era usado para fazer vassourinha na época, tá? Enfim, muito bom para a saúde também. Usado também pro cabelo, propriedades capilares. Bom, gente, aqui é o seguinte, ó, aqui a gente já começa a perceber que o solo mudou. O que aconteceu? Bom, a formação do paredão da serra é de uma rocha de areia chamada arenito. Então, algumas pedras quebram lá em cima, caem aqui embaixo. O que acontece? Se ela é formada de areia, vira areia de novo. Então, ela acaba fazendo o quê? Virando areia e misturando com o solo. Por isso que o solo aqui é assim, ó. A gente está no pé da serra, onde muitas rochas quebram e caem e vira areia de novo. Então, obviamente, o solo acabou, né, sendo, como vocês podem ver, né, associado às areias dessa pedra do paredão. Bom, gente, como vocês podem perceber aqui, ó, é um campo cheio de mirtácea. Ah, mas o que é mirtácea? É essa arvorezinha aqui que lembra a goiabeira, a jabuticabeira, tá? Bom, o que acontece? A mirtácea, ela é muito utilizada, né, nessa região aqui. Ela é muito comum encontrar nessa região. O que aconteceu aqui foi basicamente o seguinte. A serra, ela era tudo areia do mar. Se a gente for falar sobre data, os estudos dizem que são 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás. Então, o que aconteceu? Houve o recuo da água do mar, né? Ela foi para a região mais baixa, porque o terremoto fez as placas tectônicas se chocarem e fazerem esse movimento para cima ou para baixo. Algumas encavalaram em cima da outra. A areia que ficou em cima, ela formou uma casca de areia, que é a rocha que a gente chama de arenito. Arenito é pressão e temperatura muito alta comprimindo a areia, fazendo ela virar uma rocha, tá? Bom, a maior parte desse paredão é formada dessa rocha de arenito, por causa de pressão e temperatura muito alta. Isso ao longo de bilhão de anos, ok? Houve alguns trechos dessa formação que cristalizou. A gente chama isso de processo metamórfico. Então, uma parte dessa areia, ela virou o quartzito. Então, a formação rochosa tem veios de quartzo e tem alguns trechos de quartzo, tá? Bom, o fato é que o arenito, como eu expliquei para vocês, ele quebra lá em cima, cai aqui embaixo e mistura com o solo, fazendo o solo ficar, como vocês podem visualizar aqui, ó, desse jeito. Ó. A gente vê que é uma areia, que é a areia da rocha, né? Bom, o que aconteceu? O solo era pobre aqui nessa área, né? Como vocês podem ver aqui no chão, muito pobre. Os passarinhos trouxeram sementes que caíram aqui e a vegetação que conseguiu sobreviver nesse habitat foi essa que é a mirtácea. Isso porque a raiz da mirtácea ela consegue chegar até 15 metros de profundidade, tá? Então ela consegue captar água bem lá no fundo. Aqui foi formado um campo de mirtáceas, ou seja, as raízes provavelmente todas se conectaram lá embaixo e elas conseguem se manter úmidas e assim essa vegetação conseguiu sobreviver aqui. Essa vegetação tem uma curiosidade interessante que é a seguinte, o líquen que a gente viu lá embaixo, né, que é a associação de algas e fungos, ela acaba dando muitas delas aqui nessa arvorezinha e aí ela para se proteger do líquen, ela solta a casquinha dela, ó. Estão vendo, ó? Isso é a casca dela. Ela faz isso para quê? Para se proteger do líquen. Estão vendo aqui os líquens, ó? Aonde tem o líquen, ela vai soltar mais tarde a casquinha, que é uma forma de defesa dela, tá? Então ela sobreviveu assim. Ela acabou soltando muitas folhas no chão, tá? Deixou o solo nutrido. Obviamente, a raiz deixou o solo úmido e então assim deu condição de nascer outra vegetação aqui. Uma vegetação um pouco maior do que essa. Essa segunda vegetação também soltou folhas no chão, nutriu ainda mais o solo e aí nasceu a vegetação de Mata Atlântica. Então, basicamente, foi assim o processo. Hoje, nós não podemos dizer que essa é uma vegetação de Mata Atlântica inteira, porque no período do ouro, infelizmente, muito foi mexido aqui, muita mata foi destruída. Então, nós temos uma parte que é original, que nós chamamos de remanescente de Mata Atlântica.
chegar mais perto aqui. Bom, gente, isso daqui é uma espécie de samambaia, muito conhecida como samambaia-açu, tá? É pré-histórica, tá? É uma espécie pré-histórica. E aqui onde ela vai começar a desenvolver, como vocês podem ver, né, o galhozinho dela, isso é muito chamado de feto, tá? Conhecido como feto. Bom, gente, isso aqui é uma outra espécie de líquen, né? Como vocês podem ver, é uma alga longa, né? Como dá para perceber aqui. Algas pardas, algas verdes e algas longas. Esse é o tipo de alga longa. Muita gente chama isso daqui de barba de bode, ok? Bom, gente, essa vegetação aqui é conhecida como clúzia. O que eu acho interessante falar aqui? Estão vendo o tamanho dessas folhas? Por que essas folhas são tão grandes? Olha bem o local onde ela está. Tem bastante sombra, não tem? Então, ela fez a folha dela ficar maior para ela conseguir captar o sol. É uma estratégia dela para sobreviver. Aonde tiver essa vegetação e não tiver sombra, as folhas vão ser menores. Legal. Bom, gente, aqui a gente está na calçada, né? Calçada dos escravos. Aqui a gente consegue perceber que é uma canaleta. Estão vendo, ó? Essa canaleta aqui, ela é feita para desviar a água da chuva, né? Como vocês podem ver, a água vem descendo. Quando chega aqui, ela é desviada e sai aqui pela lateral, ó. Ok? A engenharia e a mão de obra é africana, por isso que é muito conhecido como a calçada dos escravos. Bom, gente, essa vegetação aqui, que é a que mais a gente encontra aqui em cima na serra, ó, como vocês podem ver, é a candeia, ok? Então essa vegetação é muito conhecida, ela é de cerrado e ela é conhecida como candeia. Bom, isso aqui, ó, é um cristal, como vocês podem ver, a gente chama isso daqui de quartzito. Bom, para a gente entender o que aconteceu foi o seguinte, vamos chegar aqui um pouquinho mais embaixo. Bom, a formação do paredão é de uma rocha de areia. A areia está aqui, estão vendo? Ó? Essa é a areia. O que acontece com essa areia? Ela vira essa rocha. Essa rocha, ela é de areia, estão vendo? Ó? Ó como que ela quebra. Estão vendo? É isso que a gente chama de arenito. Pressão e temperatura que fez ela ficar assim, ó. Então era uma areia que ficou assim, ó. Ok? Bom, acontece que algumas partes do paredão, onde a areia é mais fina, mais densa, ela acaba cristalizando e virando isso aqui, que a gente chama de quartzito, tá? Então uma parte do paredão é formada dessa rocha, em alguns pedaços, alguns trechos, e outra, ela vai ser formada assim, ó, da rocha de areia, sendo que a maioria é assim, a rocha de areia, ok? Conhecidas como arenito e quartzito. Bom, gente, aqui é uma orquídea, né, muito conhecida, é a mais comum aqui na serra, ela é chamada de lélia, tá? Muitas pessoas também chamam ela de Spleclinia bitentatum. Bom, essa vegetação também é muito comum, ela vai dar numa vegetação um pouco mais rasteira, ela é chamada de camará, também tem bastante dela aqui na serra. Bom, aqui a gente consegue perceber, ó, que tem alguns cortes nas rochas. Isso aconteceu porque são várias camadas de areia. O mar ele vem jogando uma camada de areia em cima da outra. Como isso aqui foi fundo de mar, né? Então são várias camadas de areia, uma em cima da outra. O mar acabou recuando, né? A região sofreu muita pressão e temperatura e aí ela virou uma rocha e esses cortes são as camadas da areia. A gente chama de lâminas. Vai. Bom, essa daqui é uma espécie de orquídea, muito comum dar na rocha, como vocês estão vendo aqui. Ela é conhecida como Bulbophyllum ipanemesis, mas vocês podem chamar ela só de Bulbophyllum, tá? Gente, aqui é o seguinte, essa aqui é uma rocha, né? Como vocês podem perceber, ela é porosa, ela é cheia de buraco. O que aconteceu aqui? Bom, lembra que a gente falou da rocha de areia, arenito. Ela era uma rocha de arenito, provavelmente ela é um pedaço que quebrou aqui do paredão, acabou ficando fixada aqui nesse local. E como ela era uma rocha macia de areia, a chuva foi lapidando ela. Isso que vocês estão vendo é uma erosão de chuva, de água da chuva. Chuva e vento, talvez. Chuva e vento, exatamente. Então ela foi ficando assim, desse jeito. Então, essa formação que vocês estão vendo é uma erosão de vento e chuva, ok?